Este ano, 2026, a Associação Brasileira do Agronegócio começou com um novo presidente, Ingo Plöger. É com ele, então, que eu vou conversar agora sobre gestão na BAG, desafios do agro para esse ano, não é, Ingo, com a geopolítica mundial pressionando as commodities, acordo Mercosul-União Europeia, fim da escala 6 por 1, né, essa proposta. Muito bem-vindo, Ingo. Boa noite. Boa noite, é um prazer estar com vocês de novo. Prazer é todo nosso em tê-lo aqui, agora falando como presidente da ABAG, né, em 2026. Vamos lá, para um agro, Ingo, cada vez mais competitivo, né, mas diante então desses desafios que eu falei em relação à geopolítica, pressionando as commodities, como é que será a tua gestão, né, na presidência da ABAG nesse cenário? Como você bem colocou, nós temos enormes desafios pela frente. A nossa biocompetitividade, ela estará sendo testada nos mercados internacionais, nos nacionais. A nova geopolítica, realmente, a cada dia vemos uma novidade e nós temos que formar mais forças internas para poder fazer frente a isso. Os preços dos commodities no momento sob pressão, o dólar sob pressão, os juros muito altos. Então, essa é a conjuntura que a gente está enfrentando. Então, certamente isso serão pautas. Por outro lado, nós temos a nossa força do agronegócio, da agroindústria, que é uma especialidade dentro da indústria do agro tropical, que tem diferenciações, tem vantagens, tem uma série de pontos que nós podemos buscar como as grandes alavancas em relação à competição internacional. Pois é, né, Igor? O papel, então, do agro diante dessas pressões, a gente pode citar aqui os Estados Unidos, o ano passado, colocando o tarifaço, retirando mais alguns produtos ainda com essa sobretaxa, a busca pela ampliação do crédito rural, né, aumento de pedidos de recuperação, é um tema, recuperação judicial no setor, é um tema que a gente traz muito aqui, ou seja, o nosso produtor está bem pressionado. Está bem pressionado e nós temos que trabalhar essa agenda de uma maneira conjugada, ao mesmo tempo. Não é? Então, enquanto nós temos esse desafio internacional, nós temos os Estados Unidos, que é um grande parceiro, nosso sempre foi, historicamente, e será. Então, nós temos ali um desafio na cooperação, na aliança, mas também na firmeza das defesas. A mesma coisa com a China, um novo cliente, um novo entendimento, como é que nós podemos estar avançando nessa agenda, a Ásia em si. O Oriente Médio, que para nós é um cliente que a gente abriu, está sendo consistente, e a União Europeia que sempre teve novas regras, novas formas, de repente vem a nós, conseguimos fazer o acordo, agora posterga um pouco. Então, essa é a nossa frente internacional. E nós, internamente, estamos avançando. Nós temos o agro, que tem 6, 7 estados que estão num progresso gigantesco, tem crescimentos do seu PIB, que quase são asiáticos, um IDH crescente, investimentos nessa área de infraestrutura, mas também as fazendas a céu aberto, que o Brasil é líder nessa posição. E, por outro lado, nós temos áreas que nós precisamos desenvolver, né? O Nordeste, o próprio Norte do Brasil, a parte empresarial, o empreendedorismo tem que chegar nessas áreas, porque o Brasil está trabalhando num forte aquecimento do empreendedorismo versus o assistencialismo. E aí, o lado interno, você falou bem, nós temos o overshooting dos juros, muito altos, já temos nos pronunciado a isso, e com legislações que nos amarram. Então, nós, da agroindústria, uma indústria a céu aberto, temos esses desafios, mas nós não desistimos do Brasil e nós não desistimos do nosso progresso.
Verdade, Ingo. Você citou um pouco em relação ao Mercosul, União Europeia, começou a tramitar no Parlasul, depois o texto ele vai seguir para votação na Câmara e também no Senado. Os parlamentares falam nessa agilidade, nessa celeridade, o governo também fala nessa celeridade, mas a gente vê, por outro lado, o setor, não é, levantando esse sinal de alerta, né? O laticínios, preocupado com os efeitos das salvaguardas. Como é que você vê, observa os desafios que a gente sabe que vão ter, mas também os benefícios do acordo com a União Europeia e diante dessas salvaguardas aí que alguns setores estão bem preocupados? Perfeito. Nós sempre fomos muito favoráveis ao acordo porque a gente vê avenidas de desenvolvimento, quer dizer, não só na nossa parte da agroindústria, mas para a indústria, para serviços, nós teríamos um mercado muito maior, nós temos investimentos e temos comércio. E é claro, temos também algo que vai aumentar a nossa competitividade. Nós somos pela competitividade. Quanto melhor a competitividade, melhor será para o consumidor, para a nossa parte dos fornecimentos. Queremos mais fornecedores, queremos mais clientes. Então, essa lógica é boa. O que a gente quer é competir de maneira justa, um fair play. Não adianta o gol do adversário ser pequeno e a gente ainda está jogando contra um plano inclinado. Aí não dá. Então, a União Europeia faz suas ressalvas, tem uma boa parte que quer o acordo, mas outros fazem ressalvas, e essas ressalvas, tanto no volume quanto no preço, não fazem lógica à competitividade. Então, é uma força que não quer a competição, nós queremos a competição. E, por outro lado, isso que o Parlamento brasileiro está estudando, que essa parte favorável, ele também já anuiu a um projeto de lei, que agora é lei, da reciprocidade. Então, nós temos aí uma maneira de buscar reciprocidades caso esse tipo de salvaguarda venha a ser utilizado. Então, o Parlamento faz bem em analisar, faz bem em apressar-se a esse conjunto, mas também solicitar do Executivo que aumente as suas defesas comerciais. É como num bom jogo de futebol, não é? A gente precisa ter artilheiros para fazer gols e a gente tem que ter uma boa defesa para não receber gols. Então, os nossos artilheiros são bons e agora nós temos que trazer o meio de campo, que é o parlamento, que somos nós, para melhorar a nossa defesa. E hoje a ProSoja colocou uma nota falando que quer justamente isso, né? Que é a atenção técnica e jurídica nessa elaboração do decreto legislativo que vai ratificar o acordo. A gente está de olho também nessa situação. Agora, Ingo, você lá atrás, você falou na força da agroindústria. Vamos para a escala 6x1, não é? A gente vê o assunto avançando nessa proposta. A CNI disse hoje que está acompanhando as discussões, não é? Acha legítima a discussão, mas alerta para a mudança, né? Que a mudança, melhor dizendo, ela pode reduzir ainda mais a competitividade da indústria brasileira. Nesse parênteses aí, eu coloco a agroindústria, não é? Quero te perguntar, a CNI falando que pode afetar a competitividade da indústria brasileira. Escala 6x1 e a agroindústria, como é que você avalia, não é? Pode afetar a criação de empregos, demissões, afetar os custos dos produtores, os empregadores? Como é que você observa, como é que a BAG observa? Olha, nós não vemos que nós temos um 6x1. Ninguém trabalha o sábado interno e com as nossas 44 horas nós temos um 5,5 versus 1. É só para colocar que a dicção não é que a gente trabalha 6 dias e um descansa. Posto isso, qual é a nossa realidade hoje? A gente tem paz entre a parte do capital e trabalho porque a gente negocia. Os sindicatos e a parte patronal sempre negociaram. Sentamos na mesa, cada ano, olhamos o que cada um tem, a conjuntura oferece ou não. Então, em uma parte das indústrias já não temos 44 horas, temos menos do que isso. E na sociedade brasileira a gente tem várias dessas. Hoje, se você for
entrar num banco, você entra às 10 horas e tem que sair às 4 horas da tarde. E não tem o sábado. Então, você se pergunta que quantas horas estão se trabalhando e qual é o serviço que isso está sendo colocado ao consumidor. Então, já temos áreas que têm muito menos do que 44 horas ou 40 horas e se ajustaram dentro de uma conjuntura possível e necessária. No agro, você tem safras, você tem entre safras, aí você trabalha 24 horas por dia em vários turnos e sábado e domingo, você não espera o sábado e o domingo, e uma vaca tem que ser ordenhada sábado e domingo, e por aí vai. Então, o agro tem um ritmo que realmente é a semana inteira e a gente faz os revezamentos. E ali também a gente negocia. Negocia um banco de horas, a gente negocia horas extras. Tudo isso tem setores e setores. Então, o pessoal da área, por exemplo, de achocolatados ou chocolates, tem um ritmo que é muito diferente do pessoal de pescado, da soja e por aí vai. Então, os setores hoje, eles estão negociados, estão pacificados. Então, o nosso entendimento é que é uma ação eleitoreira que entrou, não é uma prioridade absoluta agora da sociedade brasileira que quer resolver esse tema, não é, e vai colocar um conflito maior dentro de uma sociedade que já está com os seus antepostos desnecessariamente. Nós negociamos, não retirem do sindicato, não retirem do lado empresarial o espaço negocial. Nós gostamos dos nossos colaboradores, nós temos uma relação muito adequada, nós temos o regamento, o compliance, com tudo isso, avançamos muito nessa parte. Agora, o Estado, querendo regular essa parte, não dá certo, e colocando uma régua para todos, não dá certo de vez. Vai ter um aumento de gastos, vai ter um aumento de custo, e adivinha quem vai pagar? Somos todos nós. Então, com essa situação, isso é um desserviço ao país, é uma discussão inadequada dentro de uma situação, de um cenário difícil, economicamente difícil, complexo e que retira a nossa biocompetitividade. Nós vamos ter que fazer um esforço muito maior do que antes. Então, quando a presidência da Câmara de Deputados diz que é o que a sociedade está exigindo o tempo todo, eu tenho minhas dúvidas, porque o que é que nós estamos pedindo é, por exemplo, que a PEC da segurança seja levada ao plenário para ser discutida. A segurança pública, ela é um desejo. A parte das notícias verdadeiras ou falsas, os fake news, essas precisam ser regulamentadas. Então, nós temos pautas maiores do que essas. Mas, enfim, é a política tal qual ela é, num ano eleitoral, nós vamos nos adequar, nós vamos observar e nós vamos contribuir. Mas que é uma pauta difícil, num momento difícil, e que não colabora com a produtividade brasileira, de fato, não colabora. Ingo Plöger, presidente da ABAG. Ingo, muito obrigada pela gentileza de estar conversando aqui com a gente, falando das metas, dos desafios, né, e da atuação da ABAG frente a esses cenários todos que discutimos aqui. Viu, Ingo? Muito obrigada, uma boa noite e até uma próxima oportunidade para a gente dar sequência aqui nas análises. Obrigada, viu? Muito obrigado pela oportunidade. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.